Muito bem, é com satisfação que damos seguimento à programação da 15ª Semana do Plástico, o principal evento da indústria capixaba de transformados plásticos, realizado pelo Sindiplastas, Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo, o sindicato hoje que é presidido por Neviton Gasparini. A Semana do Plástico já se tornou uma tradição no setor. É o maior evento regional e, em nível nacional, um dos maiores. Aborda temas variados e abrange públicos que vão de empresários do setor até a sociedade de forma em geral, com o objetivo de ser fonte de informação qualificada e incentivar as boas práticas. O tema que você já está conhecendo desta edição é o plástico e seu poder de transformação. Reusar, reaproveitar e reciclar. Neste quarto painel que está acontecendo hoje, já foi citado, mas eu vou repetir, o tema é aplicações do plástico nas cadeias e uso doméstico. E não poderia deixar de citar os parceiros que já agradecemos. Por realização, Findes, SESI, Senai, patrocinadores, Marca Ambiental, Aderes, Vale e Sebrae, o apoio da Biplast, Plastivida, Plastic Experience, Revista Plástico Sul, Findeslab, Divulgue Outdoor, JL Martins, Plásticos em Revista e a organização é da Cristal Produções. Não poderia deixar de passar os vídeos dos nossos parceiros. Por favor, meu amigo Alex. E eu lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu pisei aqui. Nossa, fiquei muito feliz. O SESI é uma escola muito acolhedora. Ela é aberta e traz uma parceria gigantesca para as famílias. A gente prepara muito para o mercado de trabalho, ainda mais com o novo ensino médio. E não só o mercado de trabalho, mas também a vida. A gente está formando cidadãos aqui também. E as minhas filhas gostam muito daqui, gostam muito das coleguinhas, gostam muito de como são tratadas. Só trouxe bons resultados, participei de tantos eventos, tantas histórias que foram criadas aqui. E eu me sinto super preparada para poder sair daqui e entrar no mercado. Eu sou parte do exemplo também. Eu estive aqui como aluna, retorno como professora e eu vejo o quanto eu cresci. E me dá a oportunidade de ser uma professora muito melhor. Se eu tivesse que definir o SESI em uma palavra, seria oportunidade. Companheirismo, inovação. Todos os dias, o Brasil acorda. O Brasil se levanta. O Brasil sai de casa para empreender. O Brasil é o João, a Suelen, Antônio, Moara. São eles, nossos empreendedores, que decidiram construir a sua própria história com seus micro e pequenos negócios. Mas o Brasil também é a Lúcia, que trabalha na loja do João. O Josimar, que entrega seus produtos na cantina da Suelen, que faz as marmitas para o salão da Josiara. E é essa grande cadeia de empreendedores que movimenta nosso país. Eles são o Brasil. Eles são a alma do Brasil. E nós somos a força com que eles contam todos os dias. A força do empreendedor brasileiro. Somos o Sebrae que o Brasil precisa. O Sebrae que o Brasil conta há 50 anos. Que contou ontem, conta hoje e vai contar amanhã. Para criar novos caminhos, novas ideias e novas possibilidades. Novos planos, novas metas e novas oportunidades. O nosso amanhã a gente constrói agora. E é assim que criamos o futuro para fazer história. Sebrae 50+50. Criar o futuro é fazer história. Dando continuidade a este grande evento, eu quero convidar você que está acompanhando aí pelos nossos canais do YouTube, eu te peço um favor, vamos entregar esse conteúdo a mais pessoas? Eu tenho certeza que seu amigo, ao receber este link, ele com certeza vai ficar grato por você ter enviado. E uma dessas formas é, vamos curtir. Você curtindo o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar a mais pessoas. E outra forma também é você compartilhar. Essa setinha que está aí embaixo, é só você compartilhar e encaminhar aí para mais ou menos umas 3 pessoas, tá bom? Se vier uma, você pode ter certeza que ela vai sentir um conteúdo bem relevante hoje, desse dia importante.
Muito bem. Informo que, caso você deseje adquirir o certificado do evento, fique atento, por favor, que daqui a pouco vai ter um link para você fazer a sua inscrição e solicitar o certificado, não só de hoje, dos próximos dias também. Lembrando que cada participante do painel terá entre 10 a 20 minutos para apresentar o tema. Após, o mediador fará as perguntas que vocês que estão nos acompanhando podem enviar pelo YouTube. Dando continuidade, convido agora Fábio Campos, que será o mediador e fará a condução deste painel. Antes, vamos conhecê-lo melhor. Fábio Campos é administrador, educador e designer com mais de 20 anos de experiência na área de marketing. Foi gerente nacional de marketing da Forteleve por mais de 10 anos. Mestrando na área de educação, leciona para as áreas de administração, logística e tecnologia há mais de 20 anos no Sistema de Educação da Findes, SESI e SENAI e demais faculdades da Grande Vitória. Como designer da Alfa Marketing, criou marcas de sucesso para todo o Brasil com o serviço de branding como Rede Brasil, Composé, Rank Veículos, Grupo Forteleve, dentre outras. Atualmente é sócio-diretor da Alfa Gestão e Marketing. Com a palavra, Fábio Campos. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de mediar esse painel e a cada dia traz essa riqueza de informações para todo o público, principalmente na área de plásticos, na área de polímeros. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre plástico e agricultura, protegendo o meio ambiente e transportando com segurança. Teremos o presidente da FAES, Dr. Júlio Rocha. Dr. Júlio Rocha, ele é vice-presidente, diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, presidente da Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da CNA, pelo seu 3º mandato, uma das 4 comissões estratégicas da CNA, representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, junto à Superintendência de Desenvolvimento da SUDENE, presidente do Conselho Administrativo do Senar, Espírito Santo, desde 2006, membro do Conselho Deliberativo do Sebrae Espírito Santo. Mas antes nós vamos passar um vídeo do presidente da FAES, o Dr. Júlio Rocha. Você acorda cedo, prepara um bom café enquanto planeja o seu dia. E eu estou ali na cozinha com você. Você vai se arrumar, escolhe uma boa roupa para vestir e eu estou com você. Você trabalha, cumpre todos os passos da sua rotina diária e finalmente chega a hora do almoço. No prato de salada, nas carnes, nos grãos, eu sigo com você. No lanche da tarde, na hora do bolo com suco de laranja ou da fruta do dia, eu estou com você. Ao voltar para casa e preparar o jantar para sua família, eu estou novamente à mesa com vocês. Eu sou produtor rural. Todos os dias produzo alimento para você e te ajudo a alimentar quem não tem com carinho, dedicação e de forma sustentável. É assim que contribuo para a economia do Espírito Santo, onde o agronegócio é a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios. Eu não trabalho sozinho. Conto com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, que defende os meus interesses em fóruns de decisões municipais, estaduais ou nacionais. Para crescer profissionalmente, sempre procuro o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Espírito Santo, que oferece mais de 100 treinamentos, assistência técnica e gerencial e formação técnica gratuitos. Na minha cidade, posso contar com o Sindicato Rural, que oferece serviços jurídicos, trabalhistas, contábeis e médicos.
Faço parte do sistema FAES-SENAR, Sindicatos Rurais, e junto a outras mais de 100 mil famílias rurais capixabas, estamos presentes no seu dia a dia. Somos a mistura de trabalho e resultado. Somos conhecimento e qualidade de vida. Somos saúde e preservação ambiental. E somos tudo isso por você. Da cidade ao campo, somos um só. A agricultura é o alimento que nos une. Vamos lá, doutor Júlio, a palavra é com o senhor. Fique à vontade. Obrigado, Fábio, Gilmar, a Cristal e todos os nossos acompanhantes aí do sistema virtual. Plástico é qualquer coisa tão extraordinária e quase que dispensa comentário, já que ele ocupa muitos espaços importantes na nossa vida. Na agropecuária, ele vai do plantio à colheita, e aí proporcionando redução de perdas e aumento de produtividade, e protegendo também o meio ambiente, como está bem delineado no subtítulo desse encontro. A transformação, o reuso, a reciclagem, e a gente usa na irrigação, usa no cultivo, no armazenamento e transporte. E, segundo a Abiplast, nós temos 6,5 milhões de toneladas usadas no agronegócio. É um número impactante, mas ele ainda tem muito espaço para crescer, já que no agronegócio essa despesa representa 3%, e tem muita coisa ainda para crescer. Nas estruturas, a gente vê, sobretudo para hortaliças, para flores, para legumes, nas câmaras, uma regulação e um controle do clima, favorecendo muito a que se diminuam as perdas, que se aumente a produtividade. Tem a questão do mush e do TNT, que é o não tecido, usado para ensacolamento dos frutos, evitando ataque de pragas que desclassificam os produtos e eles criam, evitando que eles se percam competitividade no mercado internacional. Eles promovem uma proteção de formar uma barreira física resistente a essas intempéries na superfície do solo, em condições climáticas adversas, e nessa cobertura ele fazendo maior retenção da umidade e fazendo uma economia de água. Na irrigação, uma importância extraordinária também. A agricultura, ela investe 72% do consumo de água do país, segundo a Agência Nacional de Águas. É bom dizer que, para a produção de 1 tonelada de grãos, se gasta 1.000 toneladas de água. E o plástico entra nessa relação, fazendo uma economia extraordinária, sabendo que esses grãos abastecem todo o Brasil, abastecem o mundo e proporciona, então, uma economia extraordinária de água, já que, se eles gastam tanto para produzir 1 tonelada de grãos, esses grãos são transferidos para os nossos principais parceiros, que são os consumidores. No armazenamento, sua importância é extraordinária. A gente lembra da época em que fazíamos silos de encosta, caríssimos, fazendo escavações nos barrancos ou fazendo silo aéreo de alvenaria. Isso hoje tudo é feito de plástico. Os poços escavados, eles, para não perder água por percolação, têm um revestimento no seu fundo, também de plástico. Aí já passou nos filmes anteriores a questão das fossas céticas, passou a questão das caixas d'água, tem a questão dos sanitários, que dispensa energia elétrica, dispensa tudo para se usar de maneira estratégica
nas lavouras, enfim. E aí a gente só tem a aplaudir, esperar sempre que vai ter crescimento de tecnologia, de precisão, de inovação, já que nós começamos há pouco tempo, os mais antigos se lembram de um uso exagerado do papel, que era um gasto também extraordinário. Depois, quando veio o advento do plástico, ele já se aperfeiçoou para biodegradáveis. Então, é um aplauso e é um agradecimento pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês e apresentando o nosso vídeo também institucional. As culturas que têm cobertura, a gente vê no vídeo uma pessoa fazendo as covinhas com uma madeira de ponta. Ali a gente lembra muito do cultivo de morangos e evita. Ali só sai a planta que se interessa, evitando a proliferação de ervas daninhas. Enfim, são tantas utilidades nos veículos nossos que servem ao nosso agronegócio. Muitos componentes também são de plástico, a começar pelos próprios para-choques. Enfim, é uma infinidade extraordinária que a gente aplaude e agradece a Deus por estar vivenciando um período de transformação em que a gente cumprimenta os nossos produtores rurais, já que o Espírito Santo ocupa um lugar de expoente na questão do tratamento dos resíduos, no recolhimento desses resíduos de embalagens de defensivos agrícolas. Por aí, a gente fica à disposição, se tiver algum questionamento, tentar responder. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, doutor Júlio. Foi bastante amplas as informações que o senhor trouxe para nós, e para a gente ver como a aplicação do plástico está em todos os campos, né, em todas as áreas. Muito obrigado. Vamos agora falar sobre plástico no saneamento, cuidando da vida e protegendo o meio ambiente. Teremos Justino Brunelli Júnior, da Ambiental Serra. Ele é graduado em Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa, especialista em Engenharia Sanitária e Ambiental da COP, UFRJ e MBA em Gestão de Negócios da Unilins, 22 anos de experiência no mercado privado na área de saneamento básico, atuando em diversas partes do país, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, inclusive aqui no Espírito Santo. Atualmente, ele está na posição de diretor-presidente de parcerias públicas e privadas, e a EAGE Saneamento possui uma parceria com a CESAM, aqui no Espírito Santo. Conosco, então, Justino Brunelli Júnior, da Ambiental Serra. Fique à vontade. Obrigado, Fábio. Agradecer aí ao Gilmar, fez o convite para a gente participar aí do evento. Parabenizar aí todos pela organização. Bate-papo aqui muito importante, muito interessante, né? O saneamento ele tem um desafio, né, muito grande no Brasil, né? Vai ver aí na apresentação, se você puder colocar ela aí para nós, Fábio. O plástico ele está intimamente ligado ao saneamento básico, né? Tanto o abastecimento de água, a distribuição da água tratada, né, nas ruas, que chegam à casa de todo mundo, e a coleta do esgoto, ela é feita através de tubulações de plástico, né? A grande maioria. Em alguns casos específicos, devido à pressão, são utilizadas tubulações de aço, mas a grande maioria das tubulações são de PVC. Aí, o panorama, né, de esgotamento sanitário no Brasil. Hoje, infelizmente, o nosso país é um país que tem uma defasagem muito grande na questão, principalmente do esgotamento sanitário. A metade da população do Brasil, o esgoto sequer é coletado, né? Em grande parte ele é coletado e despejado no córrego. E desses 50% que é coletado, só cerca de 50% dele é tratado. Então, numa conta rápida, é como se a gente coletasse e tratasse apenas 25% do esgoto
que é produzido pela população brasileira. Isso dá uma população aproximada de 100 milhões de pessoas, equivale a quase 3 Canadás de esgoto sendo produzido e lançado sem tratamento nos córregos e rios e mares aí do nosso país. Pode passar, por favor. E aí, rapidamente, né, por que se fazia uma PPP, né? Então, no caso do Espírito Santo, a CESAM já estava bem avançada na questão de água tratada, né, distribuída, e havia, como ocorre na maioria das cidades do Brasil, se não todas, uma defasagem no esgoto. Então, à medida que ela faz, né, um contrato de PPP, ela consegue dinheiro de empresa privada, né, para poder conseguir alavancar esses investimentos na parte de saneamento básico, à medida que ela faz, né, conseguir aumentar, levar mais esse serviço para as pessoas, né? E a empresa continua, e o serviço continua sendo público, né? A CESAM ainda é titular do serviço. Com isso, antecipa as obras, antecipa a preservação dos córregos, né? Recupera esses córregos, gera emprego. A gente tem um resultado importante na redução das doenças que são transmitidas pela questão do esgoto. Isso acaba melhorando a condição dos rios, das praias, e com o tempo isso vai fazendo com que haja um aquecimento na economia, volta o turismo, praias que não eram frequentadas passam a ser frequentadas, porque começam a ter selo de vulnerabilidade, enfim. Então, esse que é o motivo das empresas estarem buscando o PPP, e não está sendo só aqui no Espírito Santo, não. Eu sou, por coincidência natural, aqui do Espírito Santo, mas, como o Fábio falou no começo, já trabalhei em diversos estados do Brasil. Isso está acontecendo no país como um todo, né? Recentemente, agora, como eu falei, aconteceu no Ceará, Maceió, agora no Rio Grande do Sul também vai ter um edital lá com 317 cidades. Mato Grosso do Sul também, foi mais de 68 cidades também que foi feito o contrato voltado ao saneamento básico. Então, essa questão do esgotamento sanitário, ela está sendo atacada fortemente no Brasil, graças a Deus, né? Porque com isso a gente vai levar saúde e dignidade para as pessoas. Pode passar, por favor. Aí já pode passar, que eu já falei, né, a questão da operação nossa aqui nas 3 cidades, de forma rápida. Na Serra, hoje, depois de 7 anos que a gente está atuando aqui, a Serra já tem 90%, 91% de rede de esgoto disponível na cidade. Pode passar, por favor. Vila Velha, cerca de 40%, 42% da cidade tem rede de esgoto. E aí o contrato que a gente está lá com a missão de ampliar, né, esse índice de serviço de esgoto para 95%, que é o objetivo do contrato. Pode passar, por favor. Cariacica é o contrato mais recente, né? Também, que a gente começou lá há 1 ano, começamos em abril do ano passado. O objetivo dele também é chegar em 95% de serviço disponibilizado de esgoto para a cidade. Então, de uma forma unificada, as 3 cidades aqui da região metropolitana têm 2,2 mil quilômetros de rede de esgoto sendo operada por nós, a maioria dela em plástico, né? Pode passar também. E isso é o que está construído e operado, né? Agora eu vou mostrar um pouco do que vai ser feito. Pode passar, por favor. Isso. Aí, de forma rápida, né? Para quem é do meio do plástico, né? Encerra. Aí as ligações que estão embaixo ali também são feitas com tubulação de PVC, né? Que é a conexão da casa até a tubulação de esgoto que passa na rua. A quantidade de plástico que a gente vai demandar, logicamente, é um material construído de forma bastante técnica, né, e seguindo normas de fabricação bastante rígidas, porque existe toda uma questão de durabilidade, rugosidade e resistência a pressões e abrasão, né? Mas é um mercado, isso só aqui nesses contratos, né? Vocês imaginam no Brasil como um todo a quantidade de plástico que vai ser necessário para poder levar esse serviço de esgotamento sanitário para o Brasil inteiro. Pode passar. Pode passar, por favor. Em 2020 foi assinado uma revisão na lei, né, de saneamento, que foi chamado Novo Marco Legal, que prevê uma obrigação para as cidades, né, de alcançarem até 2033 um avanço muito grande na questão de água, do abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A questão da água, ela está mais, vamos dizer assim, menos difícil de ser alcançada, porque muitas cidades já têm uma condição de abastecimento de água boa, mas a parte de esgoto, como mostrei lá no começo, não.
parte de esgoto, de fato, está muito carente no Brasil. Então, nos próximos anos, vai ter um aquecimento muito forte na indústria do esgotamento sanitário, que vai demandar das indústrias que fabricam tubulações de PVC para esse uso uma produção muito grande. Passar, por favor. Aí é só o exemplo, né? Isso aí é uma foto de um almoxarifado. A maioria dos materiais e conexões que a gente utiliza no saneamento é plástico, são de plástico. Pode passar. Aí, assim, né, volta mais um painel, por favor. O plástico, na verdade, ele favorece com que a gente consiga avançar nas obras de saneamento básico, né? Para vocês terem ideia, 1 metro de rede de esgoto custa aproximadamente R$500. 1 metro. Vocês imaginam para fazer essa quantidade toda de quilômetros de rede que precisa ser feita aqui nas 3 cidades que a gente está, e no estado todo, e no Brasil todo, enfim. Então, o plástico, ele faz com que essa obra fique mais barata, né? Você imagina fazer essa obra em tubulação de ferro, por exemplo, de aço. Quanto que isso ia onerar? As cidades não iam ter condições de arcar, né, com esse custo, e aí prejudicaria ainda mais para as cidades alcançarem. Pode passar. Esse aí é um exemplo ruim do uso do plástico, que é o descarte das pessoas, né, dentro do sistema de esgoto, que acaba entupindo as tubulações através do descarte indevido de plástico dentro da rede de esgoto. Plástico, no nosso caso, não é o vilão, tem objetos e descartes que causam mais entupimento, mas ele faz parte aí dos top 5 aí, que as pessoas lançam de forma indevida dentro da tubulação e acabam entupindo a rede. Passar. Pode passar também. Aí eu acho que eu vou deixar passar também, porque mais dados mundiais, né, de quantidade de plástico produzido, percentual de lixo que é reciclado, já pode passar também. Os desafios, né, que nós temos aqui para poder alcançar o que a gente chama de universalização do saneamento, que é chegar em 95% de tratamento de esgoto nas cidades. Primeiro é a resistência das pessoas de se conectar à rede de esgoto. A maioria das pessoas, né, internamente a gente fala que quer ver os córregos e as praias limpas, mas não quer assumir a sua responsabilidade de conectar o seu esgoto na rede coletora. Em segundo lugar, o mau uso das redes, questão de despejo de lixo e provocar entupimento das tubulações. Também tem a participação das ligações clandestinas. Muitas indústrias, empresas e pessoas lançam esgoto de forma clandestina na tubulação de água de chuva, né, a drenagem, que acaba indo para os córregos sem tratamento. Ocupações irregulares, né, pessoas de baixa renda que acabam ocupando as margens de córregos, lançando esgoto sem tratamento nos rios. E a questão dos vandalismos, que a gente sofre muito com vandalismo nas instalações da empresa. Pode passar, por favor. Aí, só para vocês terem ideia, né, na Serra, a gente conseguiu mais que dobrar a quantidade de imóveis conectados à rede de esgoto em 6 anos de atuação. Pode passar. Esse é um estudo feito aí voltando à questão lá do tema da apresentação, né? Questão do envolvimento do plástico com o meio ambiente e a saúde das pessoas. Então, como eu falei, em virtude do plástico ser uma ferramenta, né, que possibilita esse avanço da rede de esgoto, esse resultado aqui ele só é alcançado por meio de tubulações plásticas, né? Um estudo que foi feito recentemente pelo Instituto Tata Brasil, que é um instituto que acompanha dados oficiais do saneamento no Brasil, ele apurou que na Serra, à medida que a rede de esgoto foi sendo ampliada, teve uma redução de 39% na taxa de internação de pessoas com doenças relacionadas ao esgoto nesse período apurado. Isso foi antes da pandemia, não tem reflexo da pandemia aqui, são dados oficiais do Sistema de Saúde Federal. Então, é uma correlação direta, né? À medida que o serviço de esgoto avança, as doenças se reduzem. Passar. Aí só são alguns programas socioambientais que a gente realiza, né? Pode passar mais uma. Aí, voltando à questão da educação ambiental, né? A gente faz trabalho com as crianças, nas escolas, justamente para ter essa conscientização do uso correto da água, da questão do lixo, né? A questão da importância de reciclar, e aí entra a questão do plástico, para evitar esse problema de entupimento das redes e também para que tenha uma consciência ambiental formada aí nas próximas gerações. Tá? Esse é um programa que completou 5 anos agora,
que é um programa de respeito à diversidade, né? Que nós temos aqui na empresa. Ele visa oportunizar para pessoas aí de todas as raças, todos os credos, todas as variações possíveis e imagináveis, a oportunidade na empresa. E é um programa muito interessante, já tem 5 anos que a gente está com ele aqui. Passar. Esse aí é o trabalho que a gente faz junto à liderança comunitária também, nessa linha de educação ambiental. Passar. Esse aqui também, levando o pessoal para dentro das estações de tratamento, para eles verem qual a importância, né, desse trabalho do não descarte de lixo, de plástico, enfim, dentro da rede de esgoto. Passar. Esse aí, agora chegando ao final já, é um selo de responsabilidade social que nós conquistamos aqui no Espírito Santo, que é em virtude da oportunidade de emprego para pessoas egressas do sistema prisional, né? Hoje a gente tem 18 pessoas trabalhando conosco, a gente tem aproximadamente 280 pessoas aqui na empresa, e 18 deles são pessoas que vieram do sistema prisional, são egressos do sistema prisional, que a gente deu oportunidade aqui na empresa para trabalhar conosco, e em virtude disso a gente recebeu esse selo do Ministério da Justiça Federal. Pode passar aí. É isso, meu amigo Gilmar. Tentei correr um pouco para poder restringir um pouco o tempo, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito bom, Justino. Obrigado. Obrigado. Como é que é o nome? É a Egea ou a Egea? A Egea. A Egea, pronto. Agora é um nome complicadinho mesmo. Normalmente só sabe pronunciar quem é funcionário, porque de fato é bem complicado. Mas não me pergunta a origem, porque ninguém sabe. Mas é importante. Bom a gente aprender, é a Egea. Mas excelentes ações, muito legal, muito bem pontuado aí. Inclusive, teve muita participação no chat aí, quando ele começou a falar sobre as ações aqui na Serra. O pessoal colocou muitas licitações e considerações pelo fato de serem ações realizadas aqui na Serra. Obrigado, Justino. Vamos agora retornar com o Gilmar Nogueira. Gilmar, é com você. Eu acho que você tem muita coisa para falar e coisa boa, né? Diga para nós. Muito bem. O bom é que a tecnologia ela não faz tudo. Então, ela depende da nossa ação. Então, por isso que eu preciso retomar com a nossa introdução, porque por uma questão técnica aqui não conseguimos transmitir. Então, eu vou ler de forma bem dinâmica aqui, para a gente aproveitar os conteúdos que são extremamente importantes para nós. Muito bem, é com satisfação que damos seguimento à programação da 15ª Semana do Plástico, o principal evento da indústria capixaba de transformados plásticos, realizado pelo Sindiplastas, Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo, o sindicato hoje que é presidido por Neviton Gasparini. A Semana do Plástico já se tornou uma tradição no setor, é o maior evento regional e, em nível nacional, um dos maiores. Aborda temas variados e abrange públicos que vão de empresários do setor até a sociedade de forma geral, com o objetivo de ser fonte de informação qualificada e incentivar as boas práticas. O tema que você já está conhecendo desta edição é o plástico e seu poder de transformação, reusar, reaproveitar e reciclar. Neste quarto painel que está acontecendo hoje, já foi citado, mas eu vou repetir, o tema é aplicações do plástico nas cadeias e uso doméstico. E não poderia deixar de citar os parceiros que já agradecemos. Correalização FINDE, SESI, SENAI, patrocinadores, Marca Ambiental, ADERES, Vale e Sebrae, o apoio da Biplast, Plastivida, Plastic Experience, Revista Plástico Sul, Findes Lab, Divulgue Outdoor, JL Martins, Plásticos em Revista e a organização é da Cristal Produções. Eu vou aproveitar e agradecer os nossos internautas que estão aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença e vou antecipar e agradecer cada um painelista que está aqui conosco hoje. O Sindiplast é grato por você estar aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. E você que está acompanhando aí pelo YouTube, por favor, siga as nossas redes, curta as nossas redes. E se você quiser encaminhar esse conteúdo para mais alguém, é só você curtir ou compartilhar. Se você curtir, os algoritmos vão entender que este conteúdo é relevante e vai subir, ok?
Meu amigo, e aproveitar e informar também, se você quiser receber o certificado, eu acho que já apareceu o link aí. Então, é só você se inscrever que você vai receber seu certificado no e-mail. E se também quiser fazer pergunta, é só escrever aí que daqui a pouco a Cristal encaminha para o nosso querido Fábio Campos. Meu amigo Fábio, está contigo. Obrigado, Gilmar. Obrigado. A tecnologia, como você falou, né? A tecnologia ela faz quase tudo, mas a gente ainda precisa estar presente. E é por isso que nós vamos chamar agora o Marcelo Ferreira dos Santos, que vai falar sobre tecnologia e desenvolvimento. Desenvolvimento de matérias-primas para o produto de uso doméstico. E fazendo uma apresentação da empresa Carina Plásticos, nós temos também o Vitor Fante. Não é dupla sertaneja, mas é Vitor e Marcelo. O Vitor Fante é representante comercial da carteira de clientes do Espírito Santo e o Marcelo ele é químico de desenvolvimento de produtos e suporte ao cliente, profissional com mais de 25 anos de atuação no segmento plástico, desenvolve pesquisas na área de inovação e também gerencia projetos e produtos. Master Busters, depois você me corrige aí, tá, Marcelo? E aditivos para o processo de rotomoldagem, extrusão, injeção e termoformagem. Com vocês, a dupla sertaneja Vitor e Marcelo. É isso aí, Fabião. Não é dupla sertaneja, mas podia ser, viu? Boa noite a todos, né? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar participando, né, dessa semana com vocês, estar falando de um tema tão importante e tão presente aí na vida de todo mundo, que é o plástico, né? O plástico está em todo lugar, a gente não tem como fugir disso. Como o Fábio bem disse, eu sou responsável pela parte comercial, né, de atendimento aí, atuo inclusive no estado do Espírito Santo. Eu vou falar um pouco sobre a Carina, né, e aí depois o Marcelo avança mais propriamente nessa parte aí de aditivos, enfim, nessa parte de reciclado, que é o que a gente tem aí de tema, né. Boa noite a todos que nos acompanham online, boa noite a todos os organizadores aí desse evento. Vamos lá. Fabião, próximo. Para melhor entendimento, né, segue um pouco aí um fluxograma dos produtos e portfólio que a Carina atua, né, no segmento vinílico, especificamente com PVC. Os poliorefínicos, a divisão, nós temos alguns produtos segmentados, né, para os segmentos de Master Batch, concentrados de cargas minerais, fios e cabos, rotomoldagem e borrachas termoplásticas. Próximo. Nós, como o Vitor comentou, nós temos mais de 30 mil produtos, né, desenvolvidos e criados. Eu vou procurar aqui de forma rápida apresentar para vocês produtos de maior utilização no mercado, né? Então, a Carina se especializou na produção de Master Batch coloridos, né? Esses produtos são desenvolvidos com pigmentos de base orgânica e inorgânica, de média, baixa e alta performance. Isso vai depender da necessidade de aplicação final, né? Esses produtos oferecem características específicas, de alta resistência térmica, excelente estabilidade à luz, né? E quando nós falamos de Master Batch para aditivos, né, esses aditivos eles são incorporados junto ao polímero para proporcionar uma especificação única. Ok? Próximo. Os Master brancos, eles são concentrados aí com um princípio ativo de óxido de titânio, na concentração de 60% a 70%. Esses produtos oferecem excelente homogeneização, excelente propriedades mecânicas e excelente poder de cobertura, né? São muito voltados e aplicados aí para as linhas brancas, né? São produtos de vida longa, né? Mas também temos produtos da linha branca voltados para os descartáveis, onde a concentração de dióxido de titânio são menores. Próximo. Os Master Batch preto são produtos que a Carina também se especializou
e nós conseguimos incorporar de 40% a 50%, né, do pigmento negro de fumo, que é o que dá a tonalidade preto, né? São produtos que têm algumas particularidades voltadas para o tamanho de partícula. Esses tamanhos de partículas oferecem algumas características específicas ao material preto, e tudo isso é voltado para a aplicação final. São produtos também que funcionam com excelente filtro, né, a radiação, né, a luz UV, proporciona ao produto também propriedades mecânicas. Próximo. Aqui eu trago os Master Batch voltados para aditivação, né? Aqui eu trago os principais produtos utilizados nos segmentos tanto de embalagem, injeção, bens duráveis. Nós temos aditivos anti-UV, aditivos anti-estático, antioxidante, deslizante, anti-bloque, auxiliar de fluxo, dessecantes, cargas minerais, entre outros. Próximo. Quando falamos de deslizante, né, nós temos dois tipos: aqueles deslizante de efeito imediato e efeito lento, né, onde ocorre a migração de forma rápida e migração lenta, né. Esses produtos são muito utilizados no segmento de embalagens de alimentos, né. Aqui nós temos uma figura aí das tampinhas, né. Também se utiliza esses deslizantes nas tampas para favorecer a abertura, né, a necessidade de um torque menor. Próximo. Os antiblocks são também aditivos muito usados nas embalagens, né, favorece a abertura das mesmas, né, evitando assim aquela dificuldade de abertura. São muito voltados principalmente para a produtividade, sistemas automatizados, né, onde você tem uma alta velocidade de empacotamento. Próximo. Os antiestáticos, né? Geralmente esses produtos deslizantes, antiestáticos, antiblocos, eles são utilizados de forma em conjuntos, né? Cada um com as suas especialidades, né? Os antiestáticos aí, eles dissipam a carga estática, né? Muito usado em filmes para embalagem e alguns componentes eletrônicos. Próximo. Os anti-UVs, eles são utilizados, né, são substâncias químicas incorporadas à formulação com o objetivo de minimizar a degradação provocada pelos raios UVs, né, ao polímero. Nós temos dois tipos de proteção UV, uma proteção voltada para o polímero, né, para evitar essa degradação e essa descoloração, como nós vemos na imagem aí, e na figura abaixo nós temos o outro aditivo que ele faz a proteção do conteúdo envasado, não somente do polímero. Próximo. Aditivo antifog, né, tem como finalidade evitar a condensação de vapores de água na superfície do tecido, do filme, né, favorecendo assim uma melhor visualização, como nós vemos nas imagens aí, uma bandeja de carne, muito usada em frios, presunto, queijo, para a gente verificar a qualidade do produto envasado, e também é utilizado também em tecidos e fralda, onde você tem a finalidade de direcionar o líquido para uma região de géis, né, evitando assim assaduras na pele das crianças. Próximo. Retardante à chama, são aditivos aí com a finalidade de evitar a propagação de chamas de uma forma acelerada, rápida, favorecendo assim, num caso de emergência, um tempo de fuga, né, para o ser humano, né? Nós temos dois tipos de aditivos, base halogenados e base fria halogênea. Próximo. E a Carira preocupada com o segmento com o meio ambiente e com a questão da sustentabilidade, ela ultimamente volta muita atenção para o desenvolvimento de produtos que favoreçam, que agreguem valor, que facilitem a reciclagem, né, a utilização dos produtos pós-consumo, pós-indústria. Então, nós temos o dessecante, né, que é adicionado junto ao produto, pode ser adicionado no processo de extrusão, pode ser adicionado lá no processo de aglutinação, né, promovendo a absorção de gases, de voláteis, de umidade, né, evitando que esses gases prejudiquem a qualidade do produto final.
Temos aditivos também o antioxidante, né, que tem como finalidade evitar e retardar a degradação do polímero, né, em função da alta temperatura, né, então muito importante para o segmento de reciclagem, onde você vai submeter o produto plástico a diversos processos, né, na presença de temperatura. E nós criamos também, a Carina se especializou preocupado com alguns defeitos que a gente percebia no mercado. Ele criou também o neutralizador, que é um aditivo para melhorar a interação dos polímeros, né? Inibir a imperfeição do produto acabado, recomendado para os produtos pós-indústrias e pós-consumo. Quando esse material é utilizado em sacolas, ele favorece a soldabilidade, né, o alongamento. Quando utilizado em produtos rígidos, ele favorece a resistência ao impacto. Próximo. Mais um aditivo, né, o clarificante, que tem como finalidade aí proporcionar uma tonalidade mais clara e limpa ao reciclado, né, evitando aquele aspecto amarelado e o aspecto acinzentado, como podemos ver na imagem aí, comparando aqui as figuras antes e depois. Próximo. A Carina cada vez mais vem inovando, né, e criando novos produtos. Aqui segue uma lista de produtos, né? Nós temos o Carintox Eco 70/6 HSF, o Carimpex Eco XLPE. Esses são produtos aonde nós utilizamos o polímero verde na sua composição. O Carimpex Natural Eco TR, Carimpex Escuro Eco TR são produtos voltados para solados, né? Segmento calçadista, né? Da família de borracha. E na formulação nós utilizamos o pós-indústria. Não utilizamos resina de fonte natural ou virgem. E nós temos outros produtos aqui, dois tipos de preto, né? 4800/7 e 4801/42. Também tem na sua formulação pós-indústria, e temos um dessecante preto também, né, onde foi criado também com um produto pós-indústria. Nós temos alguns outros aditivos em desenvolvimento, né, o biodegradável base PLA, que futuramente a Carina vai lançar para o mercado, um produto anti-odor, né, para neutralizar odores característicos da reciclagem, e também um modificador de fluidez. São produtos que estão em fase de desenvolvimento, em fase de teste. Ok? Fabião, encerramos aqui a apresentação. Deixo os nossos contatos, tanto o meu como do Vitor, para quem se interessar e de repente estiver disponível em desenvolver novas soluções aí, a Carina está aberta a nova parceria, ok? Disponível a novos desafios. Nós temos um vídeo aí, e, se houver tempo, gostaríamos que passasse. Esse vídeo, ele remete aí à importância que o plástico tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E faz a gente um pouco refletir o que seria a nossa vida sem a presença do plástico.
Muito bom, muito bom. Marcelo, você me corrige aí, tá? Mas o Masterbet é aquele granulado, né? Que faz todos esses materiais, produtos de linha branca. Não é isso aí? Correto, Fábio, isso mesmo, né? Ele é um Isso. concentrado ali de pigmento, ou do pigmento branco, negro, ou aditivos, né? Todos Isso. esses... É dado o nome de Masterbet, mas ele é proveniente de uma mistura entre resina, pigmentos, aditivos e alguns lubrificantes de processo. Aí, com isso, sai aquele granulado, e o granulado faz a produção dos produtos que você mostrou para nós aí, que impacta toda a cadeia, né? Perfeito, isso mesmo. Beleza, muito bom. Obrigado, Marcelo. Excelente. Eu Bom, que agradeço, muito obrigado. Beleza, falamos da área rural, falamos da área do saneamento, falamos da aplicação prática no uso doméstico, mas agora não só falar da parte prática, como nós vamos ver uma parte prática. E agora nós vamos chamar o case. Case da noite será com a Forte Leve, o suspeito, né? Forte Leve, representado por Paula Cristina Montebeller, que vai falar sobre as aplicações do plástico nas cadeias e no uso doméstico. A Paula, ela é coordenadora de engenharia de produtos e de qualidade corporativo. Vamos ver. Paula. Alguém tem que liberar a Paula lá na sala. Isso, já está liberada. Paula, a bola está contigo. Pode apresentar para nós o case desta noite. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite, Fábio. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu falo que é bastante gratificante trabalhar com o que eu trabalho, né? Nós, engenheiros químicos, temos a possibilidade de fazer muitas coisas, inclusive a prejudicar o meio ambiente, mas o que eu faço, a gente ajuda muito o meio ambiente. Então, unir o plástico, a dar qualidade ao meio ambiente, para mim é muito gratificante com a profissão que eu escolhi. Então, por isso eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui falando com vocês. Isso aí. Já foi meu colega, né, de trabalho, já trabalhou lá, né, Fábio? Descobri agora, no momento da apresentação. Mas vamos lá, pode, Alex, por favor, pode colocar a apresentação. Vou fazer uma apresentação bem rapidinha, né, da Forte Leve, né, porque o nosso objetivo é falar de plástico. Você tratar de uma empresa capixaba, né, há 30 anos no mercado também. Acho que todo mundo conhece a Forte Leve, ou pelo menos já viu pelo menos uma caixa d'água, né, em cima de alguma casinha, de algum prédio. Então, é uma empresa que está sempre presente no nosso dia a dia. Pode passar, Alex. E a gente vai falar das aplicações do plástico, né, no uso doméstico. Então, a Forte Leve, como eu falei, né, está há 30 anos no mercado. Pode passar todos aí os itens, Alex, por favor. É a primeira no mundo em capacidade de transformação, né, de plástico. Então, é líder no segmento, né, no mercado brasileiro, e está presente em 100% dos municípios brasileiros, tá? Tem lugar que nem Coca-Cola tem, mas tem Forte Leve. Isso foi uma marca, né, era um objetivo da empresa, estar presente justamente para a população, e então 100%. É muito bacana a gente ver até no Amazonas, né, a gente vê os barquinhos lotados de caixa d'água chegando onde a população precisa. Então, essa é a Forte Leve que a gente tem, né? E aí, complementando tudo que nossos colegas falaram, né, principalmente o Justino ali, sobre a poluição do meio ambiente. Então, tudo isso que está passando aí na tela são as agressões, né, que o meio ambiente vem sofrendo, né? Todos os desperdícios, toda a poluição, tudo que nós, seres humanos, necessitamos de utilizar e acabamos contribuindo para essa agressão ao meio ambiente, né? E é aí que a gente entra com o nosso objetivo, né? Como o plástico na Forte Leve contribui na redução desses impactos ambientais, né? Pode passar, Alex.
Tá bom. Então, o primeiro objetivo grande da Forte Leve, né, o que dispendia, né, de material de construção e de obra, hoje a gente tem uma mobilidade muito maior com os reservatórios em plástico, sem contar que o que torna um produto realmente impermeável, né? Antigamente a gente tinha problemas de contaminações, de doença, de transmissão, justamente por causa de fissuras que eram geradas ao longo do tempo com os materiais em concreto. Hoje, claro, a gente tem muitas tecnologias, né, que impermeabilizam concreto, não desmerecendo, né, mas colocando ao que a gente tinha anteriormente, né? Hoje tecnologias são infinitas para a gente fazer uso e armazenamento. Mas essa é uma utilidade que o plástico tem para a gente hoje, né? Captar água da chuva, armazenar água que vem da rua. Então, em crises hídricas, a gente tem essa possibilidade. É um excelente aliado das pessoas como plástico, né? A gente tem uma maior economia, né, usando esses produtos, como eu falei, e contribui com o racionamento de água e é leve, né? Outro produto que a gente pode passar, Alex. Outro produto que é o nosso queridinho, digamos assim, né, na ajuda do meio ambiente, são os nossos biodigestores. O nome comercial, logo falando, né, porque a gente tem um entendido do assunto aqui. O nome nasceu por causa de uma proposta comercial, mas nada mais são do que estações compactas de tratamento de esgoto. Eu até brinco que quando eu comecei esse projeto, né, lá quando eu cheguei na Forte Leve, há 10 anos atrás, quando a gente começou esse projeto, eu falei assim, isso não vai dar certo. Mas foi depois de muito teste, né, testando muito o material plástico, e o que é muito legal. E no começo a gente usava resíduo do plástico dentro dele, né? Hoje, como a capacidade de produção aumentou muito, a gente tem que transformar. Então, tudo que tem dentro dele já é o aproveitamento do que a gente tem dentro da indústria. Então, a gente pode dizer que hoje a gente não gera resíduo plástico dentro, né, da nossa cadeia produtiva. Por esse motivo, a gente consegue reaproveitar de todas as maneiras. Então, nós testamos vários tipos de elementos plásticos ali dentro, porque são leves, são objetivos, né, para o acúmulo de bactérias. Então, com isso, a gente conseguiu uma maior economia, né, porque esse equipamento não necessita de caminhão limpa-fossa, é ideal para o tratamento de esgoto doméstico. Então, atinge diretamente aquelas localidades onde o saneamento ainda não consegue chegar. Como o Justino falou, a gente está trabalhando para levar as linhas, para levar as redes até onde vai, mas ainda onde o saneamento não consegue atingir, né, a gente sabe que a gente tem um país enorme e também um estado cercado de regiões rurais, então tem casinhas muito lá no interior. Então, o equipamento, né, por si só, ele é todo feito em plástico, não necessita de energia e ajuda bastante a preservar o meio ambiente nesse sentido, e não só o meio ambiente, a cuidar da saúde das pessoas, né, despoluindo. E a gente tem um grande resultado, né, um case de sucesso, digamos, aqui pertinho da gente, que é em Domingos Martins, com a despoluição da Cascata do Galo, né, foi um projeto que foi feito pelo Instituto Kautsky, e foi lá em 2014, 2015, foi o primeiro case do biodigestor, né, depois que ele nasceu, fora tantos outros que a gente tem no Brasil. Então, a gente viu que dá certo. E a gente continua desenvolvendo produtos nesse sentido, os testes continuam, a gente faz acompanhamento desses produtos ao longo dos anos, e a gente viu que, comparando com outros produtos que tem no mercado, não tem o produto eficiente. E para que ele seja eficiente dessa maneira, ironicamente, a gente precisa de muito plástico dentro dele. Quem cuida de estações de tratamento sabe que as mídias que tem ali dentro, pode passar um pouquinho, mais um slide, por favor. Então, um sisteminha simples. Então, todos esses anéis amarelinhos, né, nós colocamos eletroduto ou qualquer outro elemento filtrante que a gente tenha disponível dentro da empresa. Estamos desenvolvendo mídias também, plástico.
plásticas. Então, todo esse material, essa quantidade de recheio é que dá vida às bactérias, né? Onde as bactérias, elas se grudam ali e elas realmente fazem o papel de um filtro anaeróbio, além de um filtro de sólido. E é isso que a gente consegue excelentes resultados com eles, né? Inclusive, a gente testou uma semana passada, de acordo com o que vai vir para a norma brasileira agora, né? A norma, antigamente, a gente não tinha a distinção para esses produtos, a gente não tinha regras estabelecidas para esses produtos, por isso que tem muitos produtos no mercado hoje. A gente sabe que, infelizmente, não seguem o mesmo padrão. E por isso a gente viu a necessidade de ir lá na BNT, junto com alguns dos nossos concorrentes, né, regularizar toda a situação desses equipamentos para que eles pudessem realmente cumprir o papel que eles fazem, que é levar saúde e saneamento aonde a gente não consegue chegar com abastecimento público ainda, né? Mas vamos conseguir, se Deus quiser. E aí a gente, devido a uma necessidade também de regiões, por exemplo, regiões ribeirinhas, regiões litorâneas, a gente viu a necessidade de adicionar, né, um sistema de cloração. Então, para algumas localidades onde é exigido que a cloração seja feita, né, para eliminar exatamente organismos patogênicos, então a gente adicionou um clorador a esse equipamento para aumentar ainda mais a eficiência e a eliminação desses organismos que causam e trazem tantas doenças às pessoas ainda hoje, né? O leito de secagem dele é esse equipamentozinho do lado, né, que está do lado dele aí. Também é feito em plástico, então de 6 em 6 meses as pessoas podem só abrir o registro e retirar o lodo de dentro dele, e com isso deixa ali, depois do que sai dali, você pode recolher com uma pazinha, adicionar um pouco de cal e adubar plantinhas que você não vai, claro que você não vai ter contato com hortaliças, frutíferas, essas coisas assim. Então, tudo ali é 100% reaproveitado. E até o esgoto tratado, né, sai com até 80% de eficiência, a gente fala, né, atinge uma eficiência ainda um pouco maior, mas a gente trata a eficiência média dele, né. Chegou um resultado para mim hoje de eficiência de um equipamento de 1.500 litros que a gente está testando numa residência com 15 pessoas e atingiu 84% de eficiência, né, agora no período de inverno. Então, para mim, é meu filho querido, né? Mas esse é um grande resultado e tem trazido, né, bastante melhoria de vida e qualidade de vida em alguns lugares e algumas regiões. Pessoas que dependiam do caminhão limpa-fossa nas prefeituras e tudo quanto. O outro produto é a caixa de gordura, né, que também retira gordura, que atrapalha muito na eficiência do tratamento dos equipamentos, das estações de tratamento, né, de onde esse esgoto vai ser despejado, independente de a pessoa que ainda não tem, que tem uma fossa negra ainda. Então, esse é um outro equipamento que vai. E o último, que é o nosso filho mais novo, digamos assim, que é volta, por favor, isso. Que é o Sani Solar. E esse é um produto que, além de tratar o esgoto e cuidar da água, porque a gente sabe que no sertão foi um produto pensado em parceria com uma empresa alemã, né, que trouxe a tecnologia com a gente. Além da gente cuidar do esgoto, digamos assim, a gente sabe que no sertão a nossa maior dificuldade também é a água. Então, a gente precisava de um produto que não utilizasse água e que a gente conseguisse dar também dignidade às pessoas, né? E a gente sabe que muitos acidentes, muitas coisas acontecem no sertão justamente por causa de não ter um banheiro, né? Então, as mulheres, às vezes, são abusadas, não tem dignidade as pessoas em utilizar um banheiro. Então, esse é o nosso último projeto. A família está crescendo, vai crescer bastante, mas por ele eu vou deixar o vídeo, né, falando a respeito dele. Eu acho que é melhor que a gente consegue visualizar o contexto em que ele nasceu. A água é um bem essencial à vida. Mas ela ainda não faz parte do dia a dia de todos os brasileiros.
Além da falta de água, 100 milhões de brasileiros vivem sem coleta de esgoto. Quase a metade do país não tem saneamento básico. O semiárido brasileiro é uma das regiões que mais sofrem com essa realidade. São mais de 4 milhões de sertanejos que não têm acesso a saneamento básico, não usam banheiros e não tratam esgoto. O sertão sofre com a irregularidade e escassez das chuvas. A região enfrenta a falta de água e a população padece de muitas doenças. Pensando nessas famílias e em busca de uma solução para o problema sanitário vivido no sertão do país, a Fortileve traz um produto inovador. Sanisolar, uma solução Fortileve para o bem-estar, higiene e dignidade do povo sertanejo. Com o Sanisolar, uma família de até 5 pessoas pode utilizar o banheiro e fazer suas necessidades com tranquilidade e segurança. Sem uso de água, energia ou produtos químicos, o Sanisolar não necessita de manutenção. Os dejetos são separados, tratados organicamente e o solo preservado. Sanisolar, o banheiro seco Fortileve que vai transformar a realidade do sertão brasileiro. Sanisolar é Fortileve. Isso aí, pessoal. Muito obrigada, viu? Muito bom, Paula. Excelente. Não posso falar muito, senão vão falar que eu vou puxar a sardinha para você, tá? Não vale, Fábio. Não vale. Mas muito bom, muito bacana ver os projetos, eles sendo construídos com o objetivo de atender a natureza, é o que você falou, né? O engenheiro químico ele pode ter a opção, e você optou em desenvolver produtos, projetos para sustentar o meio ambiente. Excelente, parabéns. Obrigada, Fábio. Eu estava falando com a Cristal, que você realmente, quando a pessoa ama o que faz, ela é apaixonada, né? E fala assim, se deixa horas e horas. Vamos agora para as perguntas. Foram muitas perguntas que nós recebemos aqui dos nossos internautas. Vamos começar aqui com as perguntas. E tem que selecionar, são várias. Vou pegar aqui. Vamos começar com o Plástico e Agricultura com o Dr. Júlio Rocha. Dr. Júlio Rocha, o senhor está aí? Pode me ouvir? Ok, estamos na escuta. Tem uma pergunta aqui, tenho certeza que o senhor vai dar um show aqui nessa resposta. Se a agricultura não utilizasse o plástico em seu processo, como seria o cenário do agronegócio? Seria um cenário de menor produtividade, maior consumo de água, menor controle dos ecossistemas e do ambiental, seria um crescimento muito elevado da mão de obra, porque, um exemplo assim, a confecção de mudas, que hoje a tecnologia também migrou para tubetes e, num espaço pequeno, produz muitas mudas, elas, em outras ocasiões, eram feitas com gomo de bambu. Aí você pensa o trabalho, a demora para preparar esse recipiente e depois para preencher. Porque você preenche um tubete com vermiculita e faz o papel do solo, tudo de uma maneira, de uma velocidade extraordinária. As construções assim que são necessárias para estufas, elas tanto entram na estrutura como entram na cobertura, no controle das intempéries, né? Como eu disse, na economia de água. Então, é uma coisa assim que revolucionou, associou muito bem a inovação do setor e está presente em tudo, né? Desde
como eu disse, do plantio até o transporte, a colheita, né? Tudo é considerado extremamente relevante. Muito bom, doutor Júlio. Interessante, né? A gente, às vezes, tem uma visão míope da aplicação do plástico na agricultura, e o senhor falando dessa forma fica muito claro na nossa mente, e é justamente o título do painel de hoje, né? A aplicação dos plásticos na cadeia e no uso doméstico. E nós temos visto como as pessoas também têm utilizado o desenvolvimento de hortas domésticas, e o plástico ele se faz presente também, sem agredir, mas, pelo contrário, acrescentando na produção e na construção de qualquer tipo de área na questão da agricultura. Muito bacana, doutor. Você vê, por exemplo, que dentro das nossas casas, não faz muito tempo, o cesto de botar roupa suja era feito de taquarussu, que é uma planta da nossa Mata Atlântica. Hoje nem se pensa nisso. Os balaios para transporte também eram feitos assim, as peneiras para colheita de café, isso tudo deixou de ser proveniente da mata, da sustentação ambiental, todos eles feitos de plástico. Velocidade, você tem a tempo e a hora o material que você precisa disponível em todos os quadrantes. Fantástico. Não é da minha época, não, esse negócio aí, tá? Eu acho que é da época do Gilmar, tá? Esse do varal é da época do Gilmar, não é da minha época, não. Ouvi falar, tá? Conheço. Gilmar, pergunta a ele que horas que ele vai sair, você espera ele lá fora e acerta. Deixa comigo. Obrigado, doutor Júlio. Excelente. Agora nós vamos para uma segunda pergunta aqui, bem interessante, que é para o Justino Brunelli, da Ambiental Serra. Também foi um assunto que trouxe várias perguntas para nós aqui. Justino, olha só a pergunta. Diante do cenário brasileiro na questão ambiental, qual é a sua visão ou a visão da Ambiental Serra, né, do futuro do tratamento de esgoto aqui no Espírito Santo, e também como o plástico pode contribuir para esse futuro? Perfeito. Parabéns para quem fez a pergunta. Muito bem feito. Bom, eu, como disse, eu sou capixaba, né? Mas eu vim para cá por coincidência, porque a empresa ela atua no Brasil todo. Normalmente ela não escolhe quem vai ficar nas unidades em virtude da cidade onde nasceu. Então, mas rodar pelo Brasil me deu a oportunidade, né, de conhecer outras culturas, conhecer outros estados. E a gente está, apesar da gente ter um monte de problema, né, a gente tem um monte de coisa ainda para resolver, do ponto de vista social, ambiental, enfim, todas as questões aí que envolvem o nosso dia a dia, como cidadãos, como moradores aqui do estado, né? Eu diria que a gente está muito bem em termos de organização, né? Tanto do âmbito político, do âmbito da população, cultura, enfim. Os outros estados, né, a maioria deles, a situação é muito mais degradada do que aqui no estado. Então, você vê algumas cidades, pontualmente, que cuidaram da questão do saneamento básico, mas de forma organizada, como está sendo feito aqui no estado, do ponto de vista do saneamento básico, né? Alguns estados estão vindo agora, né, nessa consequência. Então, por exemplo, Ceará começou agora, Mato Grosso do Sul começou ano passado, Rio Grande do Sul está querendo começar agora também. Esses são os estados que estão despontando. O Espírito Santo começou em 2015. Ou seja, a gente já está há 7 anos, né, nesse contato aqui na Serra. Então, assim, o estado ele já começou bem antes, né? Rio de Janeiro também recente, né? Foi ano passado que teve a questão do edital lá para se fazer as obras de esgoto. Então, as coisas aqui no Espírito Santo já estão encomendadas, né? Já tem empresa contratada, recurso disponibilizado e obrigações a serem cumpridas. Uma das grandes diferenças, né, da empresa privada, na questão do saneamento para a empresa pública, é a fiscalização, né? A gente, por ser privado, a gente tem o estigma de que privado só visa lucro.
Então, isso acende aguça mais ainda os órgãos de fiscalização, seja Tribunal de Contas, Ministério Público, população em geral. Isso é bom, porque isso não nos deixa pecar aí no nosso trabalho dia a dia. Então, sendo objetivo aqui, eu diria que no estado do Espírito Santo a gente está muito bem, né? Todas as obras já estão endereçadas, e no Brasil isso vai ser uma consequência, porque ninguém tolera mais, né, morar numa cidade que não tem esgoto, por exemplo, e nem água tratada, né, como foi mostrado aqui. Então, são serviços, né, básicos, e as pessoas não toleram mais isso. Então, cada vez mais a pressão pública vai ser mais forte, e os órgãos estaduais, enfim, vão ter que tomar as providências para que seja feito. E o plástico, ele é fundamental, eu diria que a gente só consegue fazer, e vai conseguir fazer, né, essas obras tão necessárias para a população brasileira, em virtude do plástico, né? Porque, como eu disse, as obras de saneamento são muito caras, e o plástico, ele barateia bastante essas obras, sem deixar a desejar em nada na qualidade, na segurança dessas obras, né? Ou seja, se a gente não estivesse utilizando plástico, a gente estaria usando aço. Você imagina uma tubulação de aço para transportar água e esgoto, né? Que são elementos, vamos dizer assim, que não demandam todo esse material sofisticado, né? E caro e mais escasso que é o aço, né? Então, se não fosse o PVC, a gente não estaria nessa largada, que eu diria, para avançar no saneamento básico do Brasil. Pronto. Show de bola, Justino. É interessante o que você falou, né? Como a pressão para se desenvolver as cidades, né? Do tratamento de esgoto, né? De como isso impacta a cada dia mais o nosso dia a dia. E é por isso que essa exigência ela está cada vez mais latente no nosso dia a dia, entendo eu, né? Por coincidência aqui, só para concluir, né? No domingo passado, eu fui no show de comédia aqui no Espírito Santo, né? O Whindersson Nunes esteve aqui em Vitória, e 60% do show dele foi falando do não acesso ao esgoto que ele teve a vida toda. Então, parece que a palestra ali foi feita pensando em saneamento básico. E aí tem uma parte que ele fala assim, o saneamento é básico, gente, não é premium, não é gold, é básico. Já tinha que estar há muito tempo. Então, assim, do ponto de vista evolutivo, a gente às vezes se compara com países africanos, né? Porque tem aquele estigma que o país africano ele é mais carente e menos desenvolvido. Tem um monte de país aí que a gente acha que é subdesenvolvido e está anos-luz na nossa frente do ponto de vista de saneamento básico. Né? A região sul do país, né, que a gente considera uma região mais rica e mais possibilitada, né? Ela é uma das mais carentes. Algumas regiões mais carentes do que o Nordeste, né? Que é estigmatizado por ter pouca infraestrutura, né? Interessante você falar aí, o Justino, questão do Brasil todo. Me recordo, em meados de 2010, eu tive a oportunidade de visitar o Belém do Pará. Na época, o Belém do Pará, apenas 10% do esgoto era tratado, era recolhido. 10% do esgoto era recolhido. E dos 10%, apenas 2% era tratado. Então, nós estamos falando de 2010, né? Para você ver como esse valor, esse número, ele pode ter sido até que ele pode ter aumentado um pouco, mas como é uma realidade nossa brasileira, a necessidade com relação ao tratamento de esgoto e, principalmente, o tratamento de esgoto para que não haja impacto ao meio ambiente. Obrigado, Justino. Obrigado aí pela resposta. E aí, o que acontece? Falando de tudo isso aí da exigência, né? Vamos chamar a dupla sertaneja aí, Vitor e Marcelo, que é da Carina Plásticos, e a pergunta deles é uma pergunta bem interessante. É pequena, tá? Mas ela é muito interessante. Deixa eu só pegar aqui. Como a Carina,
Vocês estão me ouvindo aí, Vitor? Marcelo? Show. Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte: como a Carina contribui para a economia circular? Pergunta pequena, mas é uma pergunta. Como a Carina, ela trabalha com essa preocupação da economia circular e como ela avalia a logística reversa? Ela está com vocês aí. Vamos lá, Fabião. A Carina, ela busca cada vez mais criar produtos, soluções, aditivos que facilitem, ajudem, colaborem para a utilização, né, dos resíduos pós-indústria, dos resíduos pós-consumo, né? Nós estamos com parceria com diversos clientes, onde a gente está fazendo estudos, né? Estamos analisando materiais, né, industriais, materiais pós-consumo, para entender as propriedades mecânicas de cada material plástico e indicar produtos aditivos, né, que resgate, né, que recupere essas propriedades, né. Nós temos alguns estudos aí onde nós estamos trabalhando com o pessoal transformadores de Big Bag, né, onde eles têm a intenção, o intuito de utilizar e criar uma embalagem 100% polipropileno, né, com PCR, né, só que a gente sabe que as propriedades mecânicas são inferiores, né, não atende à especificação do produto, e para isso nós estamos criando os aditivos para favorecer, né, a compatibilização de outros agentes que vão restaurar essa propriedade mecânica. Temos também alguns aditivos, né, que estão em fase de desenvolvimento, né, a gente tem o intuito de futuramente lançar isso para o mercado, né. Eu não vou mensurar aqui essas técnicas, né, vai ficar em segredo aí, mas logo mais a gente vai lançar isso ao mercado, né, que vai, de uma certa forma, revolucionar aí cada vez mais, favorecer o uso aí do pós e do pós-consumo. Fabião, só complementando aí o que o Marcelo falou, eu que estou diretamente aí no campo de atuação, né, nessa área comercial, a gente percebe que essa parte aí da logística reversa, do pós-indústria, do reciclado, isso aí é uma tendência do mercado, ela veio e a empresa que não se enquadrar, não se adequar, vai acabar ficando para trás, tá? Eu posso citar o exemplo aí do mercado automotivo, por exemplo, lá eles já têm um percentual a ser utilizado de plástico reciclado na formulação e a tendência é que isso aí avance cada vez mais no mercado de plástico. Então, além de tudo isso que o Marcelo citou, aqui internamente na Carina nada se perde, tá? Então, nós temos aí linhas de produtos e tudo que é, entre aspas, sobra do processo, a gente acaba reaproveitando em outros produtos e colocando isso para o mercado. Nós temos aí também trabalhos aqui internos para diminuir ao máximo o carbono, né, que é emitido aí durante o processo de transformação, temos inclusive selos internacionais por conta disso. Então a gente entende que isso aí é uma tendência, o mercado tem que se adaptar cada vez mais para isso, e o próprio reciclado do plástico é algo que está cada vez mais ganhando valor no mercado, né? A gente fala hoje do papel, vou citar o papel como exemplo, você tem um papel reciclado hoje que custa até mais caro do que um papel virgem, e a gente enxerga e vislumbra isso aí não digo nem longo prazo, eu digo a médio prazo, que o plástico tende a caminhar mais ou menos nessa mesma direção. Excelente essa colocação que vocês colocaram, porque vocês acompanham a tendência do cliente de vocês e também acompanham a tendência do mercado que está lá fora, que está lá dentro, como você falou da questão dos veículos, né, da indústria automotiva, que é um cliente de vocês,
Mas também isso tem algo relacionado ao que está lá por trás também de vocês. Então, é toda uma cadeia, e vocês fazem parte dessa cadeia e não podem estar fora dessa tendência, né, tecnológica. E é legal aí o que o Marcelo falou aí, que tem coisa que a gente tem que guardar em segredo mesmo. Tá? Ainda mais hoje em dia, com tecnologia, tem que guardar 7 chaves. Tá certíssimo. Vocês querem complementar com alguma coisa? Não, aqui da nossa parte, eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, a gente fica à disposição. Beleza, Marcelo e Vitor. Obrigado aí, tá? Valeu. Esclarecedor. Vamos agora para Paula. Paula Cristina. Paula, sua pergunta é valendo R$1 milhão, tá? Nossa, para mim. O que lógico. O que acontece? A gente já ouviu bastante coisas aí, bastantes informações dos nossos colegas aí, e a pergunta é o seguinte: há uma necessidade no mercado, né? Há uma necessidade na questão do tratamento de esgoto. Vou jogar agora na linha que você apresentou. Como a Fortileve ela visualiza, ou seja, na verdade, assim, qual é o maior desafio hoje para a Fortileve para difundir esses novos produtos com relação ao tratamento de esgoto, biodigestor e etc. e tal, como ela fez na caixa d'água? Qual o maior obstáculo que você visualiza para difundir isso? Política pública e legislação. Tá, Fábio? Resumindo em pouquíssimas palavras, né? Foi por isso, como eu disse, nós sentimos a necessidade de buscar normatização, né, de tudo isso. Porque o que a gente quer entregar para o mercado é algo de qualidade, né? Como a gente espera que todo o mercado. Às vezes as pessoas costumam achar que por a gente fabricar um produto a gente não queira concorrente, é muito pelo contrário, né? O que mantém um produto vivo no mercado é exatamente a concorrência, né? A gente poder comparar, a gente poder competir. Então, imagina, né? Se todo mundo começa a botar um monte de coisa ruim no mercado, vai chegar um determinado momento que esses produtos, né? Todos eles, independente de quem seja, vai cair em descrédito. Então, por isso, a gente viu a necessidade urgente de começar, né, a criação desses meios para regularizar tudo isso, né? Porque a gente tinha uma necessidade por parte dos órgãos ambientais que nos procuravam dizendo assim, mas eu não conheço esse produto, não sei se funciona, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Então, assim, e é muito difícil a gente poder confiar no fabricante, né? Então, por incrível que pareça, né? Eu como fabricante, né? Até que eu tenho um pé atrás, né? Então, a gente sempre tem que fazer... A primeira necessidade foi isso. Então, hoje a gente enfrenta barreiras, mas o que a gente está tentando fazer para chegar com isso, onde realmente tem que chegar, é exatamente entrando nos órgãos ambientais, participando com eles, entrando nas normatizações, com as empresas de saneamento, pedindo favorecendo, né, o que eles pedem para regularização, testando junto, porque a gente tem o produto, eles querem o resultado. Então, montando parcerias nesse sentido, né? Isso tem dado muito certo ao longo desses anos. E, assim, complementando até mesmo o que o Justino disse, né, a respeito do desafio que a gente tem pela frente, a gente teve a aprovação, né, do marco ambiental. Então, o mercado de saneamento se aqueceu, né, com o marco ambiental. Então, a procura por esses produtos são maiores, as licitações que estão vindo são maiores, né, em toda a área de saneamento. Então, isso é muito bacana. E agora, com os banheiros, também, na mesma metodologia, né? A gente sabe que, por ser uma região carente, né, o que estão fazendo é levando exatamente doações, né? Tem empresas que compram os banheiros e doam nas comunidades, né? Tem vários institutos, né, no Nordeste, não só o instituto Água Viva, que é o próximo da Fortileve, né? Mas são vários institutos que são... Então, através desses institutos, a gente entra no Nordeste e descobre a necessidade dessas pessoas e pode atender com o que a gente tem, né? E fazendo também um comentário extra a respeito da fala do
dos meninos, esqueci o nome deles da dupla sertaneja. Só lembro da dupla sertaneja. Vitor e Marcelo. Isso, Vitor e Marcelo. Eles falaram, né, no finalzinho, que uma folha de papel reciclado chega a custar até mais caro que uma de papel normal. No plástico também está acontecendo a mesma coisa, né, e em vários meios, né? Por quê? Isso está se tornando incentivo, né? Porque hoje a empresa que tem um selo ambiental ou que ela cuida do meio ambiente, ou que os produtos dela cuidam do meio ambiente, por exemplo, se você usa material reciclado, isso hoje é bem visto, porque isso significa que você se preocupa com o meio ambiente. Então, os créditos de carbono estão aí, nossos clientes procuram a gente perguntando quanto eles ganham de crédito de carbono. Então, esse é o nosso desafio, é implantar políticas públicas, né, e legislação para que sejam atendidas. Porque eu falo assim, ó, a gente tem um fator excelente a nosso favor, que é o calor, que é o sol, né, que os países europeus não têm. Então, os nossos equipamentos, né, as nossas estações de tratamento pequenininhas aqui no Brasil, elas nem precisam de energia. Né? A gente tem a ideia de que a Europa, porque funciona com tratamentos aeróbicos. Não, a gente tem o calor a nosso favor, nossas bactérias não dormem nunca, estão sempre trabalhando, entendeu? Então, vamos usar o que a gente tem de bom no Brasil e fazer funcionar. Acho que é isso. Responde a pergunta, Fábio? Respondeu, Gilmar, depois vai te dar o voucher aí, tá? Interessante que você falou a questão das políticas públicas, né? Políticas públicas. E quem faz o que está por detrás das políticas públicas? Nós. Então, se nós fizermos a nossa parte, cada um fazendo a nossa parte, a gente consegue alcançar essa etapa tão difícil que é difundir para que todos tenham acesso com qualidade, com tecnologia, né, fazendo aquilo que é o melhor possível para preservar o nosso meio ambiente. Obrigado, Paula. Você quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não. Obrigada, Fábio. Era só isso. Obrigado. Agora, pessoal, eu passo a bola para o Gilmar. Ele vai fazer o nosso encerramento. Contigo, Gilmar. Muito bem, pessoal. Gratidão eterna por vocês estarem aqui conosco, contribuindo para que os canais do Sindiplastes se tornem exatamente fontes de pesquisas. Com o conteúdo que foi apresentado aqui hoje, pode ter certeza, ficará como fonte de pesquisa. Agradecemos a honrosa contribuição de todos que participaram do painel desta noite. E finalizamos lembrando que nos próximos dias da Semana do Plástico teremos mais 2 painéis remotos que trarão temas interessantíssimos. Já deixamos o convite para que você participe de todos. São eles: na quinta-feira, amanhã, teremos o painel 3 com o tema A Transformação de Cultura através do programa Tampinha do Bem, que acontecerá também de forma remota. Você participa por meio do YouTube do Sindiplastes. Se você quiser conhecer também o programa Tampinha do Bem, é só acessar o site tampinhadobem.com. E encerrando a 15ª edição, teremos o painel 4, cujo tema é Circularidade e Design do Plástico e Reciclagem. É só você seguir as redes e acompanhar toda a programação que você vai conferir, que também será um conteúdo excelente. Muito bem, gratidão eterna a todos vocês que acompanharam até agora, os painelistas, somos gratos mesmo por vocês contribuírem para a mudança do mundo. E eu falo para vocês que o que vocês fizeram aqui não foi compartilhar conteúdo, não. Vocês fizeram um ato de amor. Quem compartilha conhecimento sem cobrar, entregar da forma que vocês entregaram, é compartilhar um ato de amor. Muito obrigado, um bom descanso para todos e nos veremos amanhã. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.